Toda corrente teológica, ela precisa voltar até algum marco para poder se definir como tal. Quando a gente fala sobre calvinismo ou igreja reformada, a gente está falando de alguém que volta até o século XVI e vai procurar nas fontes, principalmente em Calvino e alguns outros reformadores ali, as bases da maneira como constrói a sua argumentação e a sua visão teológica. Quando a gente fala dos pentecostais, eles vão voltar até a experiência da Rua Azusa no início do século XX, alguns movimentos do final do século XIX, e vão construir a sua teologia a partir daí. A sua leitura bíblica vai ser a partir dessas influências. Quando a gente fala sobre a teologia católica, a gente sabe que o católico ele vai ter que voltar um pouco mais. Ele vai lá em Santo Agostinho, ele vai talvez até um pouquinho na patrística em alguns elementos, mas principalmente nos momentos ou nos movimentos conciliares da igreja a partir do Concílio de Nicéia e em diante, que vão formar o que são as bases de fé católica. Aqui no CEMIB nós temos também uma base de fé, e para isso a gente também precisa voltar a algum lugar para poder construir a nossa leitura bíblica. A nossa proposta é que então a gente volte ao começo. Por que não voltar à origem de quando a Bíblia foi escrita? Os apóstolos, eles eram judeus, os profetas todos eram hebreus. Todas aquelas pessoas que escreveram a Bíblia, mesmo os textos bíblicos que foram escritos em grego, foram escritos a partir de um pensamento hebraico, da maneira como os hebreus enxergavam o mundo, e não como o mundo ocidental se organizava. Todas as outras teologias sistemáticas e as maneiras como as teologias contemporâneas têm se organizado, elas vão se organizar a partir de um pensamento ocidental, de um pensamento greco-romano, onde a filosofia grega, a perspectiva a política e linguística romana vão influenciar como que essas teologias são construídas. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia e para os escritores bíblicos, para a maneira como eles se expressavam, as palavras que eles escolhiam utilizar, os maneirismos, né? Nós usamos até uma expressão, os hebraísmos que eram utilizados, eles eram utilizados por hebreus que pensavam de uma maneira muito diferente do público ocidental, que tinha uma outra construção acadêmica, uma outra construção escolar, uma outra cosmovisão de mundo, e isso faz com que a Bíblia seja um livro único, de uma característica única. Por isso, a nossa proposta é ler aquilo que os escritores da Bíblia liam quando eles estavam escrevendo os textos bíblicos, ou se posicionando, ou argumentando com outras pessoas da sua época. Quando a gente vai para essa abordagem, a gente chega num tipo de característica teológica que nós chamamos de prototradicionalismo bíblico hebreu. É a proposta da gente remeter à primeira de todas as tradições, a tradição que foi construída pelo próprio Deus, quando ele, a partir de um homem, Abraão, o hebreu, ele forma um povo, e a partir desse povo ele constrói o que nós hoje chamamos de Bíblia, e vai pedindo que seja registrada as informações, as percepções, as histórias da construção desse povo, e essa história ela é registrada de uma maneira muito característica. Depois nós temos logo depois ali de Esdras, Neemias, a construção de o que nós temos como um primeiro farisaísmo, um primeiro movimento, quando ser fariseu não era a coisa ruim que era na época de Jesus, quando eles estavam realmente estudando a Bíblia e tentando entender e discernir o que Deus de fato tinha dito nas Escrituras. A formação da tradição que depois deu origem a Mishnah, ao Talmud, as Guemarás escritas, o Midrash que foi sendo escrito a partir daí e posteriormente, tudo isso eram literaturas que influenciaram os cristãos do primeiro século, que influenciaram os apóstolos, que vinham e eram hebreus, pensavam como hebreus, escreviam muitas vezes como hebreus, tipo que às vezes a gente faz quando quer escrever em inglês, mas está pensando em português e escreve algumas palavras que não faz tanto sentido assim, até para quem está lendo. A gente tem esse tipo de coisa na Bíblia, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro,
já que todos eles pensavam nessas categorias. Por exemplo, para você analisar, se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que em nenhuma passagem a palavra fé aparece, exceto em Abacuque 2,4. E Abacuque 2,4 usa uma palavra que é o termo emuná, que aparece diversas vezes no Antigo Testamento, mas sempre traduzido como fidelidade, já que fé, no contexto ocidental, remete a uma crença, uma pessoa que acredita muito forte em uma coisa. Quando os apóstolos foram escrever e traduzir esse termo de fidelidade, de uma convicção que te leva a uma ação, e eles foram traduzir para o grego, eles passaram a usar o termo pistis, que traz para nós ocidentais a ideia de uma crença forte, uma convicção muito forte, e isso acabou atrapalhando muitas vezes quem estava lendo a Bíblia sem entender o contexto da onde isso vinha sendo. Tanto que parece que Paulo e Tiago estavam até disputando quando Paulo escreve em Romanos capítulo 4 que Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça e por isso Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Depois Tiago usa o mesmo texto, fala que Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça, e ele diz, veja que Abraão foi justificado por obras e não por fé somente. Isso até foi um dos entraves na época da Reforma Protestante, tentar entender como que adequar o livro de Tiago na concepção da sola fides, da maneira como isso estava sendo construído, justamente porque se perdeu o que é que um hebreu pensava quando ele olhava para a palavra fé. Ele não enxergava a palavra fé como os gregos, como os romanos, como os brasileiros, ou os americanos, ou os alemães enxergam hoje. Eles enxergavam a palavra fé como eles enxergavam e continuam enxergando até hoje. Então, quando nós entendemos o que essa palavra significava naquele contexto, dentro daquela maneira de viver, daquela maneira de organizar, nós não corremos o risco que muitas vezes acabam outras teologias correndo de distorcer algo que a Bíblia diz por não compreender e depois ter que começar a distorcer outras passagens para encaixar dentro dessa perspectiva. Por exemplo, o texto que eu citei de Abacuque 2,4, que é a única passagem no Antigo Testamento em que a palavra fé aparece nas nossas traduções, é porque o tradutor da Bíblia sabe que Paulo usou isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, e em Romanos 1, 17, quando Paulo fala que o justo viverá pela fé, trazendo o versículo de Abacuque 2,4, ele vai usar a palavra pistis como tradução. E aí ficaria muito difícil para a pessoa ler o que Paulo escreveu em Romanos, voltar no texto de Abacuque e não encontrar a expressão o justo viverá pela fé. Se ele estivesse escrito o justo viverá pela fidelidade, isso geraria uma dificuldade na compreensão do escritor. Ao invés de explicar o que significa a palavra pistis e fé e mostrar que não é o que nós acreditamos que é na percepção do hebreu, eles resolveram modificar a tradução lá no texto de Abacuque 2,4, por exemplo, que é o oposto do que acontece no texto de Gálatas, quando fala sobre o fruto do Espírito e lá no finalzinho cita fidelidade. Embora o termo utilizado é o mesmo por fé, a maioria das nossas traduções resolve traduzir por fidelidade porque entende que ali nós não estamos falando de acreditar forte, acreditar firme, mas sim de uma disposição de ação a partir daquilo que você acredita, de se ser fiel a Deus por conta da forma como ele se manifesta para nós. Por isso, eu queria convidar você a dar uma olhada um pouco mais de perto para essa perspectiva proto-tradicionalista bíblica hebreia da teologia, para que você pudesse comparar, talvez enriquecer a sua própria compreensão, a sua própria percepção e de repente você descobrir que a Bíblia é muito mais fácil de ser lida e compreendida do que às vezes outras linhas teológicas querem fazer parecer quando dizem que católico, você não pode ler a Bíblia sem o magistério ou sem a interpretação oficial da igreja. Reformado, você não pode ler a Bíblia sem ter as institutas de Calvino
te amparando. Adventista, você não pode ler a Bíblia sem ter os escritos de Ellen White e assim por diante.